bem como na evidência. Então aqui entra um segundo ponto para você ter certeza da sua salvação, bem como na evidência interna daquelas graças do Espírito, em que as promessas são feitas, e no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com os nossos espíritos que somos filhos de Deus. E como fruto disso, mantendo o nosso coração humilde e santo. Tá? Então, o segundo parágrafo já nos trouxe algumas evidências de como podemos buscar essa certeza. Eu coloquei aqui que essa garantia, ela é uma garantia infalível. Seguindo para a próxima página, na página 14, de 30, você vai começar a entender quais são os fundamentos desta garantia. O segundo parágrafo, ele quer nos trazer o embasamento da nossa garantia. Como podemos constatar isso em nós? Então perceba, o parágrafo 1, ele definiu em que se trata essa certeza. Ele definiu a certeza, o que ela é. Ou seja, estar certamente assegurado de que nós estamos no estado de graça. Agora, no segundo parágrafo, ele descreve o fundamento dessa garantia. Essa certeza não é, como diz no segundo parágrafo, uma conjectura. E o que é uma conjectura? É uma presunção, uma hipótese, uma ideia, algo abstrato. Não é algo abstrato. Não é uma conjectura essa certeza. Improvável, não é uma conjectura, improvável persuasão, fundamentada em uma esperança falível. Não é isso. Essa certeza não é algo que se esvai. Essa certeza não é algo que se perde. É uma garantia, amados, fundamentada na obra de Deus em nós. Apesar, mais para frente vamos falar, que em alguns momentos você pode ter algumas crises na sua fé. Tá? Mas algo é certo, essa certeza ela é algo sólido, algo confiável, infalível. É, portanto, fundamentado em uma verdadeira e duradoura esperança. É fundada no sangue e na justiça de Cristo. Sua justiça é nossa única esperança e o consolo de estar diante de Deus e permanecer no estado de graça, do início ao fim. A justiça de Cristo é o único terreno sobre o qual podemos ficar. Também está fundamentada, aí ele traz mais uma evidência, na obra do Espírito em nós. Nas graças que ele trabalha em nós. E essa garantia mantém o coração de que forma? Humilde e consagrado. Entenda consagrado como santificado. Tá? Não somos arrogantes por causa dessa garantia. Esse final é muito importante. Porque qual é a maior acusação contra nós que cremos nessa doutrina da segurança da salvação? Que as pessoas que acham que são salvas, elas caem num estado de arrogância. Caem num estado de fazer pouco caso com o pecado. Mas a obra do Espírito Santo é justamente o oposto. Vai manter nossos corações humildes e consagrados. Então não somos arrogantes por causa dessa garantia. Porque ela não depende de nós. Primeira coisa, não depende de nós. E não tem seu fundamento em nós. Mas como é tudo obra de Deus, não podemos nos gabar em nós mesmos. Aquele que se glorie-se no Senhor. Mas certamente nos vangloriaremos na glória, no caso aqui na glória, e glória a Deus, né? Em Deus. Teremos essa vanglória em Deus, no Senhor. Tá? Então é basicamente isso, aqui é um resumo do que está falando o segundo parágrafo. Então ele está trazendo para nós os
fundamentos dessa garantia. Com base em que você tem garantia da salvação? Aqui ele está explicando. No sangue e na justiça de Cristo e na obra do Espírito Santo na sua vida. Então são coisas constatáveis? Sim. Aí entra aqui na página 15, que fala sobre o primeiro fundamento que trouxe. Fundamentada no sangue e na justiça de Cristo. Veja o que diz. Nossa garantia é baseada no trabalho perfeito de quem? De Cristo. Em nome do seu povo, pelo qual ele nos aperfeiçoou e nos santificou para sempre. Essa obra não é intermitente. Essa obra não começa, para, depois... Não. É para sempre. Uma vez santo, sempre santo. Em Cristo. Sabemos que não somos salvos por causa de nossas obras e nossa atuação, mas somente pelas obras de Cristo. Se nós estamos trabalhando, amados, e cremos aqui nas alianças de Deus, o pacto da graça, ele exemplifica isso que estamos estudando. Por quê? Nós somos salvos, nós somos representados. A nossa salvação é baseada na obra de Cristo. Então, ter ele como representante é o mesmo que dizer que ele está no seu lugar, que Deus olha para os eleitos de Deus e vê o sangue do seu próprio Filho. Ele vê a justiça do seu próprio Filho. Você é representado. Então a sua garantia não está em você mesmo. Não está no que você pode fazer ou no que você está fazendo. Se baseia no seu representante. Tá? Olha só, mas somente, isso aqui é conclusivo, mas somente pelas obras de Cristo. Essa que deve ser a base de nossa garantia. Quando perguntarem para você qual é a base da sua garantia da salvação, os méritos perfeitos da obra de Cristo. Então a sua garantia não está em você mesmo, não está no que você pode fazer ou no que você está fazendo. Se baseia no seu representante. Tá? Olha só, mas somente, isso aqui é conclusivo, mas somente pelas obras de Cristo. Essa que deve ser a base de nossa garantia. Quando perguntarem para você qual é a base da sua garantia da salvação, os méritos perfeitos da obra de Cristo. Se eu tenho alguma certeza na minha vida, essa certeza é com base no que Cristo fez, não no que eu posso fazer. Eu sei que estou salvo, conheço Deus, ou melhor, sou conhecido por Deus, não porque vi a lista de eleitos de Deus, ou tive uma revelação extraordinária, uma voz que se abriu do céu, né, como eu disse semana passada, falou, aí o meu filho. Não. Então por que eu confio, que eu tenho essa certeza? Porque confio apenas em Cristo para minha salvação. É simples. As pessoas, como é que você sabe quem é eleito? Já fizeram essa pergunta? Esse grupinho seleto de Deus aí, Deus não me revelou quem é a lista de eleitos dele. Ele me revelou seu Filho na palavra. Quem são os eleitos? Aqueles que creem no Filho. Verdadeiramente. São esses. Simples. Não tenho justiça, mas Deus me forneceu a justiça perfeita de Cristo. A justiça que foi encontrada em Cristo pelo Pai, ela foi imputada nos eleitos de Deus. Essa é a base da nossa salvação, irmãos. Posso me sentir imundo, mas Deus me vê vestido com a justiça perfeita de Cristo. E, portanto, baseado nisso, sou aceitável a Deus. Qualquer coisa boa que vem de mim, vem porque Deus está trabalhando em mim. E não por causa dos meus esforços. Estão acompanhando aí na página 15? A razão pela qual eu procuro ser obediente não é por causa do meu livre-arbítrio, mas porque Deus é muito gracioso para mim e quer o meu bem, que é ficar dentro da sua vontade para a sua própria glória. Amados, não se trata de nós.
Não se trata do que eu faço, do meu esforço. Se trata do que Deus está trabalhando no meu coração e, principalmente, o que Cristo já fez, a sua obra consumada. Essa é a base. Então, ao ler o Evangelho, o que o irmão que ainda não tem certeza da sua salvação precisa constatar? Ele precisa crer nos fatos revelados. E o Evangelho apresenta os fatos revelados sobre o Filho? Sim! Então você precisa crer naquilo, você precisa formatar isso na sua mente e falar, a justiça de Cristo foi imputada em mim, a Escritura diz isso? Se sim, creia. Essa é a base. E não só isso. Falaremos da obra do Espírito no cristão também. Na próxima página, 16, tem os textos bíblicos. Eu trouxe 2 textos de Hebreus, né, no capítulo 10, que chegaremos lá. Já estamos no 9, né? Já estamos quase chegando no 10. Olha só o que diz em Hebreus 10, verso 10. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados. Por meio, olha só, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Oferecido uma vez por todas. É um sacrifício só. A plenitude dos tempos, a vinda de Cristo até nós. A encarnação do Filho de Deus. Isso, amados, é a nossa vanglória. A vinda do Messias. A morte na cruz. A ressurreição e a ascensão a Deus, a ascensão ao céu. No verso 14 de Hebreus 10 vai dizer, porque por meio de um único sacrifício, dentro do mesmo contexto, ele, olha só o que diz aqui. Você precisa crer nisso. Ele aperfeiçoou para sempre. Para sempre. Não é uma obra inacabada, não falamos isso pela manhã? Que Deus, quando se propõe a executar um trabalho, ele conclui. A obra de Cristo também é assim. Porque é uma só com o Pai. Então ele aperfeiçoou, como diz o autor de Hebreus, através de um único sacrifício, para sempre os seus eleitos. E ele fala, os que estão sendo santificados. Aqui ele já deixa uma nuance do que ocorre ao longo do tempo no cristão. Os que estão sendo santificados. Por isso que eu sempre digo para o irmão, você precisa todo ano, em vez de pular ondinha lá na praia, estourar champanhe, o que você precisa fazer? Você precisa vir para a igreja, porque nós passamos a igreja, e fazer uma reflexão do que Deus trabalhou na sua vida naquele ano. Ou seja, o quanto que você foi santificado por Ele. É um balanço geral, irmão. Porque essa vai ser uma das evidências de que você realmente está sendo representado por Cristo. Que é justamente o próximo slide aí, fundamentada na obra do Espírito Santo. Então, primeiramente, fundamentada na justiça e no sangue de Cristo, correto? E agora vamos ver o que é esse outro fundamento na obra do Espírito Santo. Nossa esperança e garantia infalível de Hebreus, que eu trouxe, aperfeiçoou para sempre, então é infalível, né? Então, nossa esperança e garantia infalível também são fundadas no trabalho interno do Espírito. Essas promessas, que são as promessas do Evangelho, incluem a promessa de que temos vida eterna e conhecemos Deus. 1 João vai trabalhar muito esse aspecto. Como que eu sei se eu estou na luz? Ele fala, aquele que odeia seu irmão, nós já vimos pela manhã, não é isso? Não está na luz, anda em trevas. Aquele que não obedece, né? Então, essa primeira carta de João vai trabalhar muito esse aspecto da segurança da salvação. Essas promessas são acreditadas e mantidas por nós por causa, olha aqui, por causa da graça do Espírito Santo, que nos leva a permanecer firmes sobre as promessas de Deus. Então você, ao ler as promessas contidas nos evangelhos sobre a salvação, o que te leva a permanecer firme naquilo? A obra interna do Espírito Santo.
Uma parte importante da obra do Espírito no Filho de Deus é testemunhar que somos filhos de Deus. É pegar todo esse apanhado bíblico da obra de Cristo e isso ser colocado no seu coração. Quem faz essa obra é o Espírito Santo. É aquilo fazer sentido para você. É aquilo fazer sentido no seu coração. O Espírito Santo é quem faz isso, irmãos. Isso é uma da parte de testificar, de testemunhar que somos filhos. Claro, também vai mortificar o nosso corpo, que ele vai continuar dizendo aqui. Uma parte importante da obra do Espírito no Filho de Deus é testemunhar que somos filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito significa o quê? Eu coloquei até de amarelo aí. Significa mortificar os atos do corpo. E assim mostramos evidências de que somos filhos de Deus. Se não temos o Espírito, nem sequer pertencemos a Cristo. Romanos 8:9. Mas se temos o Espírito, pertencemos a Cristo e temos a capacidade e vontade, é um ato volitivo, do quê? De resistir ao pecado. O cristão peca, mas de que forma? Contente? Triste. Lutando contra o pecado, irmão. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. Eu sempre digo isso também. Muitos cristãos acham que o Espírito Santo é algo neutro, né, na vida, né? Tá numa igreja herege, tá lá todo domingo, toda quarta-feira ouvindo heresia, e o Espírito Santo tá lá. Não, tá tudo bem. O Espírito Santo nos guia, como Cristo diz em João 14, eu preguei aqui, guia o quê? Na verdade. O Espírito Santo tem compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. Então é impossível que um filho de Deus esteja diante da mentira e o Espírito Santo não tenha uma ação nele. Quanto ao pecado, também. Se você se envolver em algum pecado, você vai sentir. Porque o Espírito, ele é tão santo quanto Deus. Ele é o Espírito de Deus e o Espírito do Filho. Então logo, eu vou querer resistir ao pecado. Porque o Espírito Santo vai gerar isso em mim. Eu trouxe dois textos aqui, Romanos 8, 4, 5 e Gálatas 5, né? 16 a 17. Portanto, se buscamos obedecer a Deus e caminhar pelo Espírito, mostramos assim frutos que pertencemos a Cristo e somos filhos de Deus. Essa é a base, a segunda base apresentada na confissão para a segurança da salvação. Tá? Então, sangue e justiça de Cristo e essa obra interna do Santo Espírito. Isso te traz a certeza. Por que ao batizar alguém na igreja, o que nós temos que constatar? Arrependimento e fé. Para ser membro na igreja, arrependimento e fé. Temos que constatar se aquela pessoa realmente crê. Se ela realmente confia. Porque como que ela irá cuidar dentro das responsabilidades de membros numa igreja, como que ela vai cuidar da sua vida também espiritual? Porque ela deve prezar pela sua vida espiritual, o membro deve prezar um pelo outro, se esforçar. Como que ela vai fazer isso, sendo que ela nem em Cristo está? Impossível. Felipe vai trabalhar mais esse aspecto hoje, de amar o próximo, né, Felipe? Como que isso ocorre? Então estejam atentos. Olha o texto de Romanos 8, verso 13 a 17. Paulo vai dizer, pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Morrerão por quê? Representatividade de quem? Adão. Pacto de obras. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então aqui está uma evidência de o que é estar no pacto da graça. É ter o Espírito Santo. Não é a profecia lá de Jeremias 31? Enviarei o meu Espírito. Isso não se cumpriu em Pentecoste? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são... Como que eu sei que eu sou guiado pelo Filho de Deus? Pelo Espírito de Deus. Como você trata o pecado na sua vida? Aí você sabe.
Como você lê a palavra? E você entende o seu relacionamento. Aí você sabe. Dá para saber se o Espírito Santo está em nós, irmãos? É algo místico? Amados, é algo real. É algo real. É constatável. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Olha só. Para novamente temer. Por quê? Saímos da condição de ira. Saímos do estado de ira. Mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. O que você acha que é, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, quando ele diz, se de fato participamos dos seus sofrimentos? O que vocês acham que ele está querendo dizer com isso? Hã? O sofrimento de Cristo. O que ele diz como condicionantes para ser um discípulo dele? Negue a si mesmo. Carregar a sua cruz. O que ele fez? Ele deixou um exemplo, irmãos. Ele obedeceu ao Pai, como diz Filipenses 2, uma obediência que o levou a morrer. Uma obediência de morte. E se você obedece a Deus, automaticamente você tem que morrer para si mesmo. Você tem que carregar a sua cruz. Isso é participar também dos seus sofrimentos, para que também participemos o quê? Da sua glória. Então, amados, ele fala de um estado presente que reflete num estado futuro. E quem vai testificar isso? O Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo. E por último, lá na página 19, o Espírito também vai trabalhar em nós, manter o nosso coração em humildade e santidade. Tá? Isso é um fruto. Uma objeção comum à doutrina de que uma segurança infalível de salvação está disponível para os crentes é que tal segurança geraria uma terrível presunção, orgulho e maldade. A confissão afirma que o que acontece é precisamente o oposto. Tal segurança, como fruto disso, manterá o nosso coração humilde e santo. Isso significa que os corações regenerados dos crentes sempre terão uma disposição. Olha o que é manter o coração humilde e santo. O Espírito, amados, o coração regenerado dos crentes sempre terão uma disposição de quê? De sujeição e autoexame. Sempre buscarão estar amoldados ao quê? A palavra de Deus. Por que Deus rejeita os soberbos? Os orgulhosos. Está falando com o Vitor isso hoje? Justamente porque é o contrário da ação que ele efetua nos seus eleitos. Não tendo um alto conceito sobre si mesmos. Amados, foi você que falou de humildade, outra vez você postou, né? Sobre humildade. É inconcebível pensar num cristão que lhe falta humildade. É inconcebível. Eu não estou falando um grande nível de humildade. Eu estou falando que tem que ser apresentado na sua vida como cristão a humildade. Porque isso é obra do Espírito. Logo, falar que você tem o Espírito, que falar que é cristão, é falar que você tem o Espírito, correto? E não tem humildade, então você está falando o quê? Que o Espírito não está atuando na sua vida. Então veja, amados. Por outro lado, o verdadeiro inimigo da piedade é a ideia de que tal segurança não está disponível. Isso aqui é algo também danoso. Por outro lado, o verdadeiro inimigo da piedade
é a ideia de que tal segurança não está disponível. Cada cristão pode saber com certeza, sem medo de se enganar, que é um cristão. Você pode saber que você é um cristão. E não caia em uma letargia provinda de um desespero. Você também não precisa se desesperar. E a confissão vai trabalhar isso, irmãos. Não fique satisfeito em não ter essa certeza. Porque você pode, através dos meios de graça, buscar isso. Nenhum verdadeiro cristão se contenta em não saber a verdade quanto se ele é um cristão ou não. Eu não sei você, mas quando eu não tinha essa certeza, eu me tranquei no quarto e falei, eu vou lutar por isso, Deus. Eu vou buscar isso. Eu não me contentarei com esse estado de dúvida. Por quê? Se o Senhor me deu a sua palavra, se o Senhor me deu os meios, a oração, para que eu busque isso, o que eu vou fazer? Eu vou me agarrar igual Jacó, meu irmão. Vou agarrar no pé do anjo, eu vou lutar com ele, até que ele me responda. Pelo sim ou pelo não. Eu falei, Deus, pelo sim ou pelo não. Alguma coisa o Senhor vai me responder. Mas eu vou buscar. E eu busquei. E eu lembro que quando a gente começou a conhecer o Deus verdadeiro, foi nos estudos que a gente estava fazendo daquele livro do Jonathan Edwards, né? Sim, a genuína experiência. Né? Que fala o que é uma convenção falsa e o que é uma verdadeira. Sim. Que é uma verdadeira espiritualidade, né? E foi ali que a gente teve o despertar de Deus, de que a crise, né? É, a crise na fé, de que a gente estava servindo a um Deus da nossa imaginação, né? Sim. E aí quando a gente conheceu o Deus verdadeiro, aí veio aquela atuação da lei sobre nós, né? É. Que a gente começou a sentir o pecado mesmo, e aí que começou a busca. Exato. Mas aí muitas pessoas param no caminho. Ah, eu não tenho essa certeza. Se Deus quiser, Ele vai me falar. E a pessoa nem para a igreja vai. Nem ler a Bíblia, nem orar, ora. Sabe quando que Deus vai falar? Você é meu filho? Nunca. Entendem? Então é algo que está disponível para o cristão? Com certeza. Com certeza. Tá? Você pode saber que é um cristão. E um cristão, como disse no final, ele não se contenta em saber qual é a verdade. Ele vai buscar. Se ele está na dúvida, ele vai buscar. Tá? Próximo slide já fala aqui do texto de 1 João 3, do 1 ao 3. Olha só. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. João tinha certeza? O que de fato somos. Ele conseguiu a certeza. Por isso o mundo não nos conhece. Por que o mundo não nos conhece, irmão? Tudo. Nossa conduta, nossa vida, tudo é diferente do que o mundo apresenta. Porque não o conheceu. E Cristo falou em João 14 também, eu vos enviarei o Espírito que o mundo não pode receber, não conhece. Amados, agora somos filhos de Deus. E olha, essas pessoas recebendo essa carta, irmãos, João está afirmando. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Claro que o estado perfeito somente naquele dia. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Outra certeza. Quando ele se manifestar, eu tenho certeza que eu serei semelhante a ele. Que eu me assentarei com ele. Pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, olha que maravilhoso. Todo aquele que tem essa esperança, olha o que ele diz, purifica-se a si mesmo. Assim como ele é, como que vive um cristão? O que o Espírito gera no coração, então, do cristão? Humildade, porque é necessário humildade para isso? Para se purificar, para se sujeitar à palavra. O que purifica não é a palavra, então é necessário humildade. E outra coisa que ele vai gerar? Santidade. Não sei se eu sou eleito, você anda em santidade.
Você se sujeita à palavra de Deus? Você está numa igreja se sujeitando? Não, não sei, isso é só para eleito. Você não está vendo, você só está demonstrando que você realmente não é. A pessoa, ela deliberadamente, com essa atitude, ela se entrega ao seu pecado. E ao mesmo tempo está rejeitando tudo que a palavra diz. Rejeição aberta. Aí joga na conta o quê? Da eleição. O pessoal gosta dessa ideia de que a salvação está disponível como se fosse um produto na loja, né? Que a salvação está disponível para quem quiser pegar, porque isso cria um comodismo na pessoa, e a pessoa pensa assim, na hora que eu quiser eu me arrependo e vou a Cristo. Agora quando se fala que a eleição, que a salvação é pela eleição e depende da vontade de Deus, aí a pessoa já treina na base. Então, não estou buscando, será que eu sou mesmo ou não? Aí começa esses questionamentos. Exatamente. Mas as pessoas elas querem ter essa disponibilidade da salvação para a hora que elas quiserem. Deus como servo. Quando eu buscar, Deus é obrigado a me oferecer. Quando eu estiver velho, eu busco a Deus. Quando eu quiser, eu vou. Isso é rejeição à palavra. Quando vê que não é assim, aí começa o desespero, né? Exatamente. Aí entramos no terceiro parágrafo, onde ele vai dizer que essa segurança, ela é alcançável, irmãos. O terceiro parágrafo. Página 21 aí, do documento. Tá batendo a numeração aí? Tá, né? Diz o seguinte, aqui é texto da confissão, tá? Agora que eu vou ler. Esta segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé. Aí já pode trazer uma estranheza. Como assim? Que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo habilitado pelo Espírito a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-las, sem revelação extraordinária, no uso correto dos meios. Eu vou explicar o que é essa revelação extraordinária, tá? E, portanto, é dever de todos empregar toda a diligência para fazer firme a sua vocação e eleição, a fim de que, por esse modo, o seu coração possa dilatar-se em paz e gozo no Espírito Santo, em amor e gratidão a Deus, e em força e alegria nos deveres de obediência. Estes são os frutos próprios desta segurança, a qual está longe de inclinar os homens para o relaxamento. Vocês perceberam a ênfase que eles dão, né, contra a objeção dessa doutrina? Que fala que você cai numa ociosidade quando tem segurança da salvação. Pelo contrário, irmão. Pelo contrário. Mas aqui o parágrafo 3º vai falar que essa segurança ela é alcançável. Tá? Mas o primeiro ponto que te causou estranheza é que talvez a confissão esteja falando que essa segurança ela não pertence de tal modo à essência da fé. E não tem nada de estranho nisso. Tá? Porque nem todos que recebem a fé já têm a certeza de que são salvos. Em outras palavras, já na página 22, só porque alguém tem fé, não significa que também tem e sabe dessa garantia infalível. O ponto principal dessa expressão parece ser que nem todos alcançaram uma segurança infalível no momento em que verdadeiramente creem em Cristo ou receberam a fé. Se eu te perguntar que você, quando recebeu a fé em Cristo, já tinha essa certeza, você vai me falar o quê? Que não. Que isso foi um trabalhar depois do Espírito Santo, né? Até mesmo os discípulos, né? Vocês viram em João 14. Cristo confortando eles, olha, não se turbe o vosso coração, creiam. Então, reafirmando os discípulos. Por quê? Porque eles eram neófitos na fé ainda. Eles estavam começando, a fé deles ainda era muito imperfeita. Coisa que depois, com o Espírito Santo neles, isso foi trabalhado com mais perfeição. Então, amados, eles possuem a fé genuína, mas ainda não compreendem a ponto de abraçá-la completamente.
São duas coisas distintas. Todos os crentes certamente permanecerão no estado de graça. Mas nem todos os crentes sabem ou vivem na luz dessa garantia infalível. Então, aqui surge um questionamento. É possível uma pessoa receber a fé, morrer, ser salva e não ter a certeza de salvação? Quer que eu repita a pergunta? Acho que sim. Igual a Dona Cruz, ele não teve tempo, acabou no momento ali, vai que, né? Mas foi salvo. Exato. Eu perguntei se é possível uma pessoa receber a fé, nesse meio tempo morrer, sem ter a certeza da salvação. É possível? É possível. É possível, irmãos. Não é a certeza que te salva. Não é. É Cristo quem te salva. Ponto final. Você pode... Tem pessoas que... Eu tenho certeza disso. Vai chegar lá no grande dia... Eu tô aqui! Irmão! Você tá aí! Deus te amou! Agradece a Ele! Irmão. As surpresas, né? Que seu professor falou lá, né? Agostinho, acho que falava isso também. Que teremos grandes surpresas no dia. No grande dia. Quem se mais vai procurar a gente lá, cadê? E vai olhar lá a gente que você nunca imaginou. Então, amados, é isso que está dizendo a confissão. Mas nem todos os crentes sabem ou vivem à luz dessa garantia infalível. Portanto, um verdadeiro crente pode esperar muito tempo e entrar em conflito com muitas dificuldades antes de atingir essa garantia. Não precisamos de revelação extraordinária para saber dessa garantia. Ou seja, eu preciso de outra revelação extraordinária. Preciso? Não. Isso aqui já me basta. Para saber dessa garantia, mas o Espírito nos permite conhecer essa garantia através do uso de certos meios. Olha aqui, lá no finalzinho, Deus nos deu sua palavra e Espírito, pelo qual podemos conhecer e abraçar essa garantia. A Bíblia nos chama para tornar nossa vocação e eleição certa. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Portanto, é dever de cada um buscar essa garantia de fé e salvação. Coloquei os textos aí no próximo slide, 23. Escrevi-lhes estas coisas, aí eu coloquei, tá, a palavra, para que você entenda, essas coisas o quê? A palavra, o que ele escreveu, João. A vocês que creem. Então ele escreveu para crentes. No nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Então, para que João aqui? João está dando o objetivo da carta dele. O porquê que ele escreveu a carta dele. E ele faz a mesma coisa no Evangelho de João, no capítulo 20, verso 31. João já deixa claro os objetivos dele com a carta. Está aqui, ó. Vocês vão me estudar depois, eu sei, né? Como se ele deixasse isso, né? Eu sei que vocês vão me estudar minhas intenções, escrever isso. Então, eu já vou deixar claro aqui para facilitar o trabalho de vocês, tá? Então, quem está procurando certeza da salvação, tem que ler qual carta? Tá? 2 Pedro 1,10. Olha como nós temos que se empenhar. Não, você não pode ficar na dúvida se é salvo ou não. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Será que um crente tem que estudar a Bíblia? Será que tem que ler? Ah, mas eu não gosto de ler, pastor. Então fica aí, então. Vai ficar sofrendo a vida inteira. Pode até que você seja salvo. Mas vai salvar com, olha, com tanto sofrimento. E ele complementa, olha só o que eu estou dizendo é bíblico. Pois se agirem dessa forma, que forma? Empenhar-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E como que eu confirmo? Como que eu confirmo? Pela palavra. E assim, vocês estarão ricamente providos. Ricamente providos. Quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2 Pedro 1,10. Então, amados, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Tá? É para ser dúvida, então? Não é para ser dúvida. É possível alcançar essa segurança. A provisão para a obtenção dessa segurança é dupla: Espírito de Deus e meios de graça. A ênfase da confissão é que essa provisão é comum a todos os crentes. A obra do Espírito mencionada não envolveu nenhuma revelação extraordinária. O Espírito de adoção é dado a todos os crentes, como vimos em Romanos 8, 15 a 16. Os meios mencionados são meios comuns, disponíveis a todos os crentes. Oração está disponível a todos os crentes? Sim. Estudo da palavra está disponível a todos os crentes? Sim. Culto com a igreja? Sim. Ah, mas o país perseguido? Pode ir lá que pode ter certeza, eles estão reunindo. Nem que seja nas grutas, escondidos. Tem igreja lá. Pregação? Sim, está disponível. Batismo? Ceia do Senhor? Está disponível. Ah, mas a igreja é ceia restrita. Mas não significa que está indisponível para você. Batalhe. Seja membro. Faça o que a igreja está propondo. Se submeta. Seja humilde. Seja humilde. O dever de alcançar a segurança é a consequência ética de tal provisão divina. Duas coisas são mencionadas nessa cláusula sobre esse dever: a sua obrigação universal e as suas motivações santas. É o dever de cada cristão alcançar uma segurança infalível, não só porque tal segurança é alcançável, mas também porque é santificadora, porque Pedro disse que estaremos ricamente providos e não jamais tropeçarão. Pedro disse: se eu me empenhar para consolidar esse chamado e eleição, tá? Então não é uma questão só de espantar as dúvidas, é uma questão também de você ser santificado. Porque quando eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim, como é que eu vou andar? Não posso entristecer o Espírito. Eu tenho que andar de forma digna para a qual eu fui chamado. Eu não vou ir contra aquilo que está em mim. Ou seja, a vida do cristão cada vez mais ela é alinhada, tá? E não ociosa e relaxada. De maneira nenhuma. E o fruto da segurança, que ele fala de novo, né, sobre frutos de segurança, essa garantia leva o verdadeiro crente a ter mais liberdade em Cristo e remove o medo de que Cristo possa um dia abandoná-lo. Vamos perguntar para um cristão se ele, o que lê a Bíblia, o que se empenha, tem alguma possibilidade de Cristo te abandonar, Gessé? Acabou. O Gessé acabou de afirmar para nós que ele tem certeza absoluta e infalível da salvação dele. Como que ele conseguiu isso? O Espírito trabalhou no coração dele e certamente lendo as Escrituras. Os fatos que estão neste livro aí. Você deveria dar mais valor para a Bíblia, irmão. Agora você começa a entender qual é o valor das Escrituras. Imagina sem a Escritura o cristão. Os países que não têm acesso à palavra. Como é que ele vai ser santificado? Como que ele vai ter certeza da sua salvação? Entende? A necessidade, o quanto que isso aí é libertador para você, esse livro. Dá mais valor para a Bíblia, irmão. Lê mais ela, tá? Então, amados, a paz de Deus é verdadeiramente experimentada e conhecida quando acreditamos que ninguém pode nos arrancar da sua mão. João 10, verso 28 e 29. Cristo fala isso em João 10. Ninguém pode tomar as minhas ovelhas da minha mão. Ninguém. Por quê? Porque o Pai as me deu. Desta forma, temos alegria e paz indescritível. Sabendo que Deus, que é soberano sobre tudo, nos deu a garantia de que Ele nunca partirá ou nos abandonará, ainda mais que se Ele quiser nos tirar deste mundo, não tememos onde estaremos, porque sabemos que estaremos em casa com o Senhor. O que Ele prometeu? Eu vou, mas eu vou preparar a morada. Ele não prometeu isso? Está escrito? Foi Ele que disse? Acabou. Acabou. Se eu creio nele, minha morada está lá garantida. Não tem chance de erro, irmão. Não tem possibilidade de você chegar lá e não ter a sua casinha lá, a sua plaquinha lá. Casinha da Brenda.
Por quê? Se trata do meu esforço? Do que ele fez. Ele conquistou isso. E ele é Deus. Ele conclui sua obra. Então, amados, dessa forma temos alegria e paz indescritível. Ele nos dá essa garantia, amados. Essa garantia, em vez de produzir ociosidade no verdadeiro crente, o encoraja a tornar mais grato pelo trabalho de Deus. O crente é, portanto, mais grato a Deus, disposto a fazer mais por Deus, que não só lhe mostrou uma graça incrível, como lhe concedeu a garantia dessa graça. Essas coisas são frutos, fluindo dessa garantia infalível e abençoada. Perceberam de onde que vem o fruto? Aí começa a germinar em nós o quê? Gerar em nós o quê? Cada vez mais gratidão a Deus. Em vez de colocar o crente em um modo passivo e indiferente, ele é assim movido para mais amor e obediência para a palavra de Deus. Aí é a videira que flui para o crente as virtudes de Cristo. Os textos aí do próximo slide, já acabando, né? Frutos da segurança. Que Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Olha só o que diz Romanos 15:13. Que Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Por é o quê na gramática? Conjunção. Sua confiança nele, por sua confiança nele. Para que vocês, olha só, transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. João 15, 10 e 11. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai. E em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Transborde também. Aí o parágrafo 4º e último nos informa que existe uma oscilação nisso. É tudo lindo, muito maravilhoso, só que você pode ter oscilações nessa certeza. Mesmo você que já tem essa certeza absoluta aí, pode ser que venha um momento na sua vida que você tenha uma... E Satanás gosta de colocar dúvida na nossa mente, né? Então não menospreze também, tá? O inimigo de nossas almas, mesmo sabendo que Deus é quem controla a ação dele. Olha o que diz o parágrafo. Os verdadeiros crentes podem ter a certeza de sua salvação abalada, diminuída e interrompida. E isso de diversas maneiras. Ter a certeza, tá, irmãos? Não é a salvação que é interrompida. É a certeza que ele tem. E isso pode ocorrer, olha lá, de diversas maneiras. Por negligência na perseverança da mesma, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, por cederem a alguma tentação súbita ou veemente, por Deus retirar de sobre ele a luz da sua presença, permitindo que mesmo os que o temem caminhem em trevas, tá bom? Deus pode chegar assim, meu filho amado, e o crente está cheio de luz da presença de Deus. Deus falar, vou retirar por um momento. Ele pode fazer isso? Retirar essa luz da presença dele? Pode. Pode. Fez com Davi, vou mostrar o texto aqui. E aí será trevas. Eu oro a Deus para que isso não aconteça comigo. Porque isso aqui deve ser um momento que você deseja a morte, irmão. É algo terrível. Continuando. Em trevas, que caminhem em trevas e não tenham luz. Contudo, eles nunca ficam destituídos da semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência de dever. É a partir destas graças, pela operação do Espírito, que a certeza da salvação pode ser revivificada no devido tempo
E mediante elas, os crentes são preservados para não caírem em um desespero total. Então, apesar dele retirar, ainda fica a sementinha lá. Fica aquela pontinha de esperança. E é isso que aborda o último parágrafo da nossa confissão. Então, falta apenas mais 2 slides. Vamos terminar aqui rapidamente. Então, essa garantia pode ser abalada? Pode. Esta garantia de sua salvação pode ser abalada, diminuída, interrompida. Será que você tem motivo para orar? Deus, não se aparte de mim. Deus, continue me abençoando, Senhor, por mais que eu não mereça. Isso se deve à negligência. Olha só, você que fica negligenciando estudo bíblico, oração. Olha com o que você está namorando, irmão. Você acha que não tem consequência isso? Isso se deve à negligência de preservar nessa garantia e muitas vezes também por cair em algum pecado especial e tanto ferir sua consciência quanto entristecer o espírito. Efésios 4:30. Eles podem experimentar a retirada de Deus, a luz de sua presença e deixá-los por um tempo conhecendo o seu pecado antes de restaurá-lo. Deus pega esse pecado e fala, você está namorando tanto com esse pecado? Agora você vai provar ele. Mas você vai comer, você vai tomar cada gota desse pecado e tendo tristeza contra eles. Já pensou no estado de agonia? Deus pode fazer isso? Pode. Tem exemplos bíblicos quanto a isso? Vários. No entanto, essa escuridão seria o quão seco um deserto é. Mas eles nunca são destituídos da semente de Deus e da vida de fé. Deus sempre permanece com eles e a verdadeira fé ainda está neles. Assim também o amor de Cristo e dos irmãos e as outras graças de Deus. Com a presença do Espírito, essa garantia pode, no devido tempo, ser revivida e restaurada. Tá? Textos. Salmo 51 fala, por si só. Mas eu peguei aqui 3 versos. Salmo 51, verso 8. Palavras de Davi quando ele peca com Betseba. Então Deus entregou ele, correto? No pecado do adultério. E homicídio, hein? E homicídio. O filho dele morreu por causa disso. Tá? Mandei o texto para o Rodrigo e para a Gabriela. Não mandei? De Natan falando com Davi. Olha aqui o que diz Salmo 51, verso 8. Davi dizendo para Deus, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Então como é que ele estava? Estava alegre? Estava numa tristeza profunda. É que a Bíblia não relata quanto tempo ele permaneceu assim, né? E se foi 2 anos? E se foi 3? Quanto será, José, que ele passou nesse tempo de agonia? Não dá para saber. No verso 11 e 12. Não me expulse da tua presença. Olha o que ele diz. Nem tires de mim teu Santo Espírito. Aí muitos gostam de falar que aqui é o embasamento para a perda de salvação. Isso aqui é o sentimento que Davi está tendo quanto ao seu pecado e aquele estado de trevas. A ponto dele pensar que Deus estava retirando o Espírito Santo dele. Devolve-me, olha o que ele diz, devolve-me a alegria da tua salvação. Sabe o que é o pior? É você experimentar dessa certeza, desse júbilo, dessa paz, e um certo dia ser retirado isso de você. Amado, isso para um cristão. Olha, me dá até só de pensar. Já pensou nisso? Você vai viver, irmão. Mas uma tristeza, irmão. Um verdadeiro cristão sabe o que eu estou falando. Ele sabe o que eu estou falando. Ele vai viver um estado de tormento em si mesmo. E Davi pede, devolve-me a alegria da tua salvação.
e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Aqui parece, pelas palavras de Davi, que Davi perdeu tudo. Perdeu seu chão, perdeu tudo. Salmo 30, verso 7. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas, quando escondestes a tua face, fiquei aterrorizado. Então é possível Deus esconder a sua face? Tá aí, irmãos. Fica brincando com o pecado, irmão. Fica namorando, negligenciando. Fica. Deus pode chegar um dia e falar, você é meu filho. Mas agora você vai tomar cada gota desse cálice. Cuidado. Com Deus, não se brinque, irmão. Não se brinque. O que eu tenho visto de crente brincando com Deus, cuidado, irmão. Cuidado. Então essa segurança, podemos dizer que ela é variável. A segurança, ela pode ser variável. Agora que já comentamos os aspectos particulares deste parágrafo, examinaremos apenas as razões para essa variação na segurança da salvação. E são mencionadas de forma geral. Como já dito, agora eu vou repetir porque é importante isso. A negligência pode comprometer a segurança. Um pecado especial pode roubar a segurança da salvação de um crente. Uma tentação súbita também pode interromper a segurança de um crente. Ao distinguir isso da causa anterior, os autores da confissão aparentemente querem nos levar a pensar aqui, não com relação a cedermos à tentação e ao pecado, mas em uma provação esmagadora ou uma tendência ao mal que durante algum tempo abala de tal modo o seu quadro emocional que o leva a questionar sua segurança. Os textos citados nesse ponto da confissão de 1689 confirmam essa interpretação. Porque o próprio texto aí da confissão, ele vai trazer Salmo 31, 22, vai trazer também o Salmo 77, versos 7 a 8, o Salmo 116, verso 8. Os puritanos consideram que uma ocultação soberana do sorriso de Deus também poderia levar a uma falta de segurança da salvação. Os autores da nossa confissão concordaram com isso. Tá? Então aqui está um embasamento aí para os irmãos do capítulo 18, tá? Sobre a segurança da salvação. Amém?